Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Legola. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, minha amiga. Haverim, né? Irmão. Shabbat Shalom, Legola a todos. Né? Shabbat Shalom, meu irmão. Haverim, irmão. Shabbat Shalom, Legola a todos. Um Shabbat Shalom para o mundo. Né? Shabbat Shalom para o povo que cumpre os mandamentos do Eterno, porque ele disse: se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então não adianta dizer que ama o Eterno se você não guarda os mandamentos dele. Ele disse para Moshe as seguintes palavras: Zahor et Yom HaShabbat lekadshor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Tá? Eu acho que eu já falei isso, mas tem um bom tempo e eu vou falar de novo agora. Eu não pertenço a nenhum ciclo religioso, eu não pertenço a nenhuma denominação, eu não comungo com nenhuma denominação, eu não faço parte de nenhuma denominação, eu não faço propaganda de nenhuma denominação ou religião. Pelo contrário, eu estou aqui para expor a mentira delas, que isso fique bem claro, porque todas divergem numa coisa, num ponto, né, no Shabbat, né, como tem aí Adventista, Shabbat, né, outras por aí vai, né? Mas numa coisa elas concordam, né? No dízimo, elas concordam, todas elas pregam o dízimo, não tem uma que não pregue, nenhuma. Mas em outros pontos eles discordam, eu penso assim, eu penso assim, né? Mas no dízimo todas concordam. E por incrível que pareça, a paraxá desta semana vai falar um pouco sobre isso, para que não haja duplo julgamento ou ânimo dobre. Paulo fala sobre isso, né? Shaul Hachalia fala sobre isso, ânimo dobre. Né? Não fique com o ânimo dobre, assim, variando, né? Seja apenas com um só propósito. E a paraxá desta semana é Shoftim. Shoftim, essa paraxá, ela é direcionada ao povo, né, que iria, né, ou seja, os anciões, aqueles que iriam ser escolhidos, os chefes das tribos, que iriam ser escolhidos para julgar as causas do povo. E, mais uma vez, deixando bem claro, eu guardo o Shabat, eu tento guardar, né, mas eu não pertenço a nenhum ciclo religioso. Eu tento cumprir a palavra do Eterno, tá? A gente está aqui para expor a palavra, e eu estou mostrando o celular porque agora nós temos a palavra dentro do celular. Não tem mais desculpa, né? E você tem o idioma que você quiser, tá? Então não tem mais desculpa. Eu não sabia, eu não sei. Tem tempo para tudo, só não tem tempo para ler, né? Tem tempo para assistir videozinho aí de 5 minutos, no máximo 10 minutos, você consegue assistir mais um vídeo de mais de meia hora para entender, se aprofundar no assunto. Você não tem. Você tem tempo para assistir um jogo de futebol, você tem tempo para assistir uma novela, né? Você tem tempo até para não fazer nada, né? Mas parar para adquirir sabedoria, você não tem. Estou dizendo que eu sou sábio? Não. A sabedoria está na Torá, está na palavra. Entendeu? Então, eu procuro, né? Tirando por mim, eu procuro obter sabedoria. Ele disse: eu dou sabedoria a quem quiser. Mas ele não disse que dava dinheiro a quem pedisse, né? Me peça a sabedoria que eu dou. Mas você tem que buscar, né? Eu quero um emprego. Tá, tu dou um emprego. Aí não quer trabalhar. Eu quero sabedoria. Aqui, a Torá, tá? Sabedoria. Mas não quer ler. Não quer estudar, não quer aprofundar. Agora tem tempo para ficar cantarolando dentro de um templo religioso 2 horas. Ao vento, né? Aí diz que é para Zeus. Mas, né, não estou pedindo aqui para você assistir meu canal, não. Né? Mesmo porque eu sou muito chato. Eu acredito que eu sou muito chato. Né? O meu canal é muito chato. Por isso que não tem, né, tanta gente assim.
E eu pretendo continuar assim, bem chato, né? Porque as pessoas, quando procuravam Yeshua, né, porque ele era o bonzinho, não, porque elas queriam o favor dele. Elas queriam o favor dele. Ele era chato, talvez, né? Os escritos nazarenos não contam que Yeshua riu, né? Será que porque que ele ria muito? Então isso era comum, ele ria muito, então eles não escreveram que ele riu. Agora tem uma parte que diz que ele se irou, se não me engano, uma ou duas vezes ele se irou, então quer dizer que não era costume dele se irar. Então quando ele se irou, foram lá escrever. Vamos para Parashá? Shoftim, juízes, ruízes. Vamos para Parashá ruízes. Vamos lá. Parashá, né, fica em Devarim, Deuteronômio 16, 18 a 21, 9. A Haftará fica em Yeshayahu 9, 1, 6, 49, 1, 6. E a Brit Hadashah fica em Corinthians Aleph 11, 1 a 34. E a Parashá começa da seguinte forma: as Parashás sempre começam com a primeira palavra, né? O nome dela é sempre, geralmente, é a primeira palavra do texto. Shoftim Veshotrim Tirem Lecha Vekol Shairecha Asher e Adonai Elohecha Noten Lecha Lishvatecha Veshaftu Et Ha'am Mishpat Tzedek. Vamos para o espanhol agora, né? E depois para o português. Shoftim juízes e oficiales, ustedes nombraram todas as partes que Adonai, su Elohim, les está dando en sus tribus. E ellos, mishpates, juzgaram al pueblo com tzedek, com justiça. Vocês vão julgar o povo com justiça. No torcerão la justiça nem mostrarão favoritismo e não aceptarão suborno. Porque suborno ciega los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Justiça, solo justiça perseguirão, para que vivam e heredem hairetes que Adonai, seu Elohim, lhes está dando. Preste atenção que ele diz assim, para que vivam e vivam, né, na terra que vocês estão herdando. Permaneçam na terra. Não plantarão nenhum tipo de etz, como poste sagrado, ou seja, nenhum tipo de árvore, ou algum poste, né, obelisco. E o que mais tem no mundo é obelisco, o povo, né, por tudo quanto é lado. Junto ao Misbear de Adonai, seu Elohim, que ustedes harão. Assim mesmo, no levantarão estátuas de pedras. Adonai, seu Elohim, odia tales coisas. Eu tenho uma ligeira impressão que católico não tem Bíblia em casa. Se tem, não lê. Não é possível que a pessoa leia isso. Não plantarão nenhum poste de ídolo próximo ao Misbeá. Naquela época, o Misbeá era o altar, né? Onde ficava o Beit Hamikdash, o tabernáculo. Vocês não vão plantar. Aí por isso que eles plantavam, faziam. Isso não quer dizer que eles não plantaram, não. Eles plantaram, eles começaram a adorar, principalmente Sheloah, né? Começaram a plantar e a cultuar a outras entidades, né, de pedra, de barro. Só que eles faziam nos montes, longe do altar.
lá, né, escondido, como uma certa religião faz aí nas encruzilhadas, né? E o Eterno depois diz assim, porque eu odeio isso. Eu odeio isso, e se ele odeia isso, odeia quem pratica também. Ele é amor, é. Isso não quer dizer que ele também sinta nojo, odeie, né? Ah, você não quer os meus desígnios, então eu tenho também o direito de odiar. Ah, Zeus é só amor. Quem disse? Quem disse? Vamos continuar. 12. Não ofenderá para Adonai seu Elohim um touro, uma ovelha que tenha defeito, alguma coisa mala em abominação para Adonai seu Elohim. Ou seja, tinha que ser perfeito, como Yeshua era perfeito. No caso de Yeshua, ele tinha o corpo perfeito, né, e era santo. Aqui, o animal ele tinha que ser perfeito. Quando se encontre entre ustedes dentro de qualquer de suas puertas, que Adonai, su Elohim, les haya dado un hombre o mujer que hacen lo malo a los ojos de Adonai, Elohim, transgredindo su brit. Você só peca, bota uma coisa na cabeça, você só peca quando você transgride a aliança. Entendeu? Primeira vez que eu acho que eu digo isso. Entendeu? Você só peca quando você transgride aquela aliança que ele fez lá no monte. O pecado está na transgressão da aliança. A aliança consiste em quê? Na entrega dos mandamentos. Essas são as minhas diretrizes. Vocês aceitam? Sim, a gente aceita. Pronto, beleza. Então eu vou ser o Elohim de vocês, vou proteger vocês e vocês serão o meu povo. Agora, se não cumprir, vocês estão transgredindo os mandamentos, estão quebrando a aliança. Foi o que aconteceu. O homem quebrou a aliança. A aliança não foi renovada com Yeshua. Aliás, a aliança não foi criada uma nova aliança com Yeshua, não. Ela simplesmente foi renovada. É a mesma aliança. E aquela aliança é o quê? As mesmas diretrizes. Por exemplo, um país e o outro faz um decreto e eles criam leis para eles conviverem juntos. Aí sobe um rei, né? E aí esse acordo aqui, esse pacto aqui já era. Aí começa a guerrear com aquele outro. Aí começa a guerra, aí o outro lá, né, consegue destruir esse rei que se levantou e quebrou a aliança. Aí vamos renovar a aliança. Não, vamos fazer outra aliança? Como é? Não, vamos renovar a aliança. As diretrizes estavam ali, vocês quebraram aquelas diretrizes. Vamos renovar a aliança e começar a cumprir as diretrizes de novo. Aí aqueles dois países vão viver em paz, porque eles renovaram a aliança. Eles não fizeram uma nova aliança, porque é a mesma coisa de Constituição, né? Hoje, no nosso país, nós estamos precisando de outra, porque essa que está aí foi feita, né, de uma forma onde não prevalece a justiça, né? Não prevalece. É o que a Paraxá vai dizer, né? Que os direitos serão iguais e o suborno cega o juiz. Não é o que acontece hoje, né? Infelizmente não é o que acontece hoje. Hoje o suborno está em todos os lugares, os presentes estão em todos os lugares, né? E quem está no lugar, né? Não é nem assim, é de ambas as partes. Quem está no lugar que tem que fazer as coisas dá a entender que quer um presentinho. E quem está... Não, porque ele dificulta a coisa, aí você tem que molhar a mão, né? Mas quem está do outro lado, por exemplo, na política, né? Na política não é nem o político que alicia o povo, é o povo que alicia o político. Você vai me dar quanto para votar em você? Pô, já aliciou o cara, já disse, né? Já disse que ou molha a mão ou... Então o cara vai dizer, não, eu já paguei pelo voto, não tenho mais compromisso nenhum com você. Vamos lá.
Vamos continuar, né? Então ele diz assim, por servir a outros Elohims e adorá-los, el sol, la luna ou qualquer coisa em el Shammai, algo que eu não ordenado, não é ordenado. Hoje, o sistema religioso todinho, todas as igrejas, todas as denominações adoram o sol no domingo, porque eles não querem guardar o sábado e aí eles guardam o domingo, então eles adoram o sol no domingo, porque o cristianismo é isso, é adoração ao sol no domingo. Cristo vem de Krishna, sol. Você entra num templo católico, tá lá o boneco na cruz e por trás tem um sol, ou seja, ele é ungido do sol. A palavra Cristo quer dizer Krishna, ser ungido do sol e não ungido do Pai, porque o sol é criação do Pai, então o sol não pode ungir ninguém, porque ele é criação. O sol foi feito para o homem, não o homem para o sol. Aí o homem vai e adora o sol, né? O reino inferior a ele. Que existe o reino vegetal, que é as coisas físicas, que tudo foi criado, e depois veio o reino animal, que domina sobre o vegetal, né? Ou as coisas físicas, e, digamos assim, que não tem vida, e aí depois vem o homem que domina sobre esses outros dois reinos. E quando ele é posto numa estaca, né, ele fica inferior a esses dois reinos, por isso que ele tem que tirar antes do anoitecer para que a terra não se torne maldita. Harão de acordo com ellos. Peraí. Vamos continuar. E ele continua dando as instruções. Harão de acordo com ellos, né, sentencie a agir em el lugar que Adonai escorra, dentre cuidado de chomer conforme as instruções de ellos, ou seja, não fuja do texto, né? O que a gente vê muito nas igrejas é a turminha aí criando leis e estatutos, né, dentro das igrejas que estão fora da palavra. De acordo com a Torá que eles ensinam, ustedes llevarán a cabo la sentencia que ellos adjudiquen. Se volvessem a um lado ou a la derecha ou la izquierda del veredicto que ellos les declarem a ustedes. Você vai lendo o texto aí, você, né, que me acompanha, vai lendo o texto em português, tá? Qualquer lo suficiente presuntuoso para não prestar atenção ao Corém nombrado para servir a Adonai, su Elohim, ou ao juiz, essa persona tem que morrer, assim ustedes exterminarão a perversidade de Israel. Aí mais para frente, todo o povo chamar e tendrá temor de actuar arrogantemente. Quando hayan entrado em la heredes de Adonai, su Elohim está dando e hayan tomado possessão de ella, vivendo allí, ustedes pueden decir, yo quiero tener un melech para mí, como todas as outras nações alrededor. Ustedes pondrão como melech el que Adonai, su Elohim, escorra. Moshe já estava revelando o que o povo ia pedir. A gente quer um rei. A gente vai querer um rei. Como todas as nações, a gente quer igual a gente quer ser igual a todas as outras nações. Queremos um rei. Pronto. Aí vão querer um rei. E vai dar ruim quando eles pedirem um rei, né? Aí ele diz que esse rei não pode ter muita mulher, não pode ter muito cavalo, não pode juntar muita prata, não pode juntar muito ouro. E nenhum deles fez isso, né? Nenhum deles fez isso. Todos eles tiveram muita mulher, muita prata, muito ouro, muito cavalo. Deve permanecer e outra, né?
Quando ele se sente sobre el que sai trono de sul malhut, ele mesmo deve escrever uma cópia dessa Torá em um sefer, como lá que os Kohanim Levim usam. Ou seja, muitas cópias foram escritas. Por isso que a Torá, o catolicismo não conseguiu adulterar. Só os escritos de Nazarim, quando Tito e seu exército invadiu Jerusalém, né? Jerusalém, aí os escritos estavam novinhos, não tinham muitas cópias, eles conseguiram adulterar e guardaram as originais, ou queimaram, sabe-se lá o que foi que fizeram. E aí nós temos aí as cópias do Novo Testamento com mais de 4.000 adulterações. Deve permanecer, aí para você entender e descobrir onde o texto está adulterado ou não no Novo Testamento, você tem que estudar o Velho, que eles chamam de Velho, a Torá, né? Aí vocês vão descobrir. E aí ele diz, né, para que su leve não se cresça, mas que sus hermanos, está falando do rei, né, que não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, no, de los mitzvot, de essa forma aumentará os dias del sur malhut, de seu reino, né, e de seus hijos em meio de Israel. Vamos para o 18 agora. Los Kohanim Levim e toda a tribo de Levi não terão parte em herança em Israel. Eles comerão de las oferendas de Adonai hechas por fuego e serão sua heredade. Aí a pastorzada, né? A pastorzada quer viver às custas dos outros. Só que eles se esquecem que isso aqui, quando uma parte do dízimo ou um ano, né, um ano do dízimo era dado para eles, era porque ainda existia serviço no Mishkan, no altar, no tabernáculo, né? Ainda existia sacrifícios lá para que fossem perdoados o pecado do povo. Hoje, lamento muito, pastor, né? Não tem mais sacrifício. Então vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar. Como Shaul trabalhava, como Kefa trabalhava, né? Como todos os talmidins de Yeshua trabalhavam. Né? Eles não viviam às custas de ninguém. Mas o povo é pagão e o povo gosta de beijar os pés e lamber, né, o cuspe, né, desses homens. O povo gosta, porque o povo é pagão, né? Pagão porque não busca conhecimento, né? Aí fica lambendo o cuspe desses caras, né? Bancando esses caras, esses vagabundos, né? Esses, assim, todos eles deveriam ser presos, né? Porque eles cometem o quê? Eles cometem o quê? Eu não vou nem falar. Não vou nem falar porque, né? Vão achar ruim, o povo vai achar ruim. Mentem descaradamente. Não existe mais sacrifícios, então não existe mais ninguém para a gente sustentar para fazer os sacrifícios, porque o serviço dos Levi, né, era manter o tabernáculo intacto ali, o Mishkan, o Beit HaMikdash intacto, né, pronto para o serviço da Avodá, né, dos Korbanot, né. Hoje não tem mais, o véu até se rasgou, caramba. O véu se rasgou, vagabundo, né? Não tem mais sacrifício não. Mas sabe o que vocês fazem? Vocês criam um templo, botam um lugar mais alto ali, né? Aí se torna melhor do que os que estão lá embaixo, né? Vocês não são melhor em nada, né? Querem botar a mão na cabeça das pessoas e serem vínculos. Vocês são podres por dentro, né? Querem ser vínculo, querem ser condutor lá né, entre o céu e a terra, coisa que só Yeshua junto com o Ruá da terra. Mas aí o povo gosta de lamber o cuspe desses caras. Né? Tabernáculo não existe mais, o véu se rasgou, então não se precisa mais sustentar uma tribo. Ô vagabundo, você é sacerdote, da tribo de Levi, para estar cobrando dízimo, para estar recebendo dízimo? Você pega o dízimo, vamos lá,
E o dízimo que te dão, você pega 10% desse dízimo que te dão e queima no altar? Queima. Você queima dinheiro lá no altar, seu vagabundo? Não queima, né? Então, por aí você tira que toda religião é vagabunda, né? Diante da Torá, toda religião é vagabunda. Toda religião, toda denominação é vagabunda, tá? Achou ruim? Vai procurar o canal que manda você fazer você promessa e pecar. Vamos continuar, né? No texto de Hebreus, o autor de Hebreus, que alguém acha que é Shaul Rachalia, muitos acham, ele diz assim: cobrou-se e pagou o dízimo de Abraão até Levi. Depois de Levi, acabou-se, né? Levi foi até o véu se rasgar. Ah, mas o véu se rasgou para algumas coisas, para outras não, né? O dízimo era uma ordenança civil para manter, né, o povo no mesmo patamar de renda per capita, né? Era só isso. Mas ele não está escrito nas 10 palavras, né, nos 10 pronunciamentos que chamam de 10 mandamentos. Mas o Shabat está. Ele é o quarto, né? Ele é o quarto porque os 5 primeiros é direcionado ao Eterno e os 5 últimos são direcionados para o povo, entre os homens. É cumprimento, os 5 primeiros é cumprimento do homem com o Eterno e os outros 5 é cumprimento de um homem para com o outro. Ellos não tendrão herência, né? Pois é. E o que é que acontece com os cães gulosos de hoje? Os levitas, eles recebiam dízimo porque eles trabalhavam no tabernáculo. E eles não tinham herança, eles não tinham propriedades. Eles só tinham aquele tequinho de terra ali, né, para viver, uma casa. Mas os cães de gulosos de hoje, não é permitido a eles cobrar dízimo e eles abarrotam de dinheiro, juntam dinheiro. Eles dizem para você não guardar tesouro na terra, mas eles dizem: me dê o seu dinheiro que eu guardo e eu faço uso dele e vou viver bem e você não. Merda. Los bicurins de seus grãos. Aí ele vai contar todos, né? Ele vai dar assim, mais ou menos as instruções do que era oferecido, do que era para dar, né? E lá pro 10, né? O 18:10, vamos ver o que ele diz. No se encontrará entre ustedes a ninguno haciendo pasar por su hijo o su hija por el fuego. Aquelas nações daquele tempo jogavam os filhos, passavam os filhos pelo fogo. E aí, né, não consultarão encantadores, nem ruachim, nem espírito, ruachim, mover, né? Me perdi aqui, peraí. Sim, de família, não pratique a necromancia, ou se consultar os mortos. Ah, eu vou consultar o meu avô que morreu. Quem vai falar contigo é um demônio, né? É um Shedim, né? Quem vai falar contigo é um Shedim, porque o Shedim conheceu a vida do teu avô todinha, então ele tem a vida do teu avô na ponta da língua dele. Então tudo que teu avô fez, ele vai contar, e ele conhece a tua vida também, porque que eu falei isso assim, ele te observa. Então o Shedim, né, ele vai contar os teus segredos, porque ele sabe, ele vê tudo. O Shedim vai contar todos os segredos do teu avô, da tua família, porque ele observa. Aí você pensa que o cara é um adivinhão, que o cara tem parte com alguma coisa, né, buena, não pode. É um estelionatário. Eita, acabei falando a palavra. Essa turminha aí que está dentro dos templos são um bando de estelionatários que vivem pedindo seu dinheiro. É isso aí. Eles deviam ser presos porque eles oferecem o que eles vendem. Eles vendem, né, o que eles não podem cumprir. Né? Eles vendem um produto não tangível. Eu já falei sobre isso aqui. É quando você compra um pacote de turismo. Você não está pegando no produto que você está comprando. Você vai usar esse produto. Aí quando você chega lá, o cara te vende uma suíte presidencial. Quando você
É o que vai acontecer com esse povo que está indo para os templos religiosos, né? Até eles estão vendendo uma suíte presidencial, né, lá em San Marino, ou lá em Mônaco, ou né, sei lá, em outra cidade, não sei o que, em Paris, né? E quando você for usar o produto, você comprou o produto, né? Pagou o dízimo a vida toda, e quando você for usar o produto, você não vai usar, né? Na verdade, você não vai usar, porque você vai ser exterminado no fogo eterno. Mas eu vou dar mais ou menos, né? Quando você chega lá, aí tá o quartinho, a janelinha, aí quando você abre a janela tem uma parede na frente, não tem nem vista para nada, né? Aí o metrô tá passando em cima, né? Distante do teu quarto, e não tem nem ventilador, nem geladeira, nem frigobar, não tem nada no quarto. Tem uma cama sem lençol. Se tiver a cama, né, ainda, né? Ou se pelo menos tiver um quarto, ele vai vender a calçada, ou embaixo do viaduto, você vai ficar embaixo do viaduto, é o que você vai, no máximo. Mas nem isso vai ter, né? Na verdade, quando se fala de salvação, nem isso vai ter. De acordo a todo lo que pediram Adonai seu Elohim em Horeb, el dia de la Assembleia. Ok, ele está falando aqui que de acordo com, né, que vocês pediram lá na Assembleia, né, lá no Monte Horeb, vai ser tudo direitinho. Qualquer que não chamar, escute e obedeça a minhas palavras, que ele hable a mi nombre, me redirão cuenta a mim. Se um navio presume hablar palavras de mi nombre, la qual el navio, por freta, né, no se ordenou hablar, a se hablar em el nombre de outros Elohás, entonces este navio tem que morrer. Né? E se ustedes dizem em su leve, como sabremos se uma palavra não ha sido hablada por Adonai? Quando um navio hablar ou hable em nome de Adonai e as predicciones que habló não se cumprem, então Adonai não habló a essa palavra. El navio lo habló presuntuosamente no dele mesmo, né? Não tem nada que temer de ele, ou seja, morte para ele. É o que o povo está fazendo aí, né? Falando muito, mas fala de Zeus, né? É como está falando o nome de Zeus, o Eterno não tem nem parte com isso. Deus é Zeus. Quando, né, Deus é a terceira declinação da palavra Zeus, tá? Theos dos Deus. Zeus, Theos dos Deus. Então, quando você se dirigir ao Criador de todas as coisas, nunca mais fale a palavra Deus. Porque Deus é um nome próprio de uma entidade grega. É o Zeus Olimpo. Diga Eterno, diga Pai, Pai Celestial, diga Criador. Você pode até falar o nome hebraico, né? Hashem ou Adonai. Hashem não é o nome dele. Hashem, a tradução da palavra Hashem é o nome. Eu estou me dirigindo a o nome, Hashem, ou seja, o nome sobre todos os nomes. Mas nunca mais diga Deus. Ustedes preparen enderecer camino e dividam o território da terra, né? E vamos mais para frente, ele homicida que vivia, pronto, ele vai falar das cidades, que, né, e vai falar se alguém, né, matar alguém por engano, ele deve correr para essa cidade, isso aí a gente já explicou, e ele está explicando de novo, né, para que o vingador, né, não, quando ele estiver com sangue quente, não mate a outra pessoa, porque o Eterno, ele tem consciência disso, né, que na hora o sangue esquenta e o cara acaba fazendo besteira. Adonai seu Elohim expandirá o território de ustedes, né? Se por esto le estou ordenando que apartem para ustedes mesmos 3 cidades, né? Ele vai expandir, e aí eu li um texto, depois voltei e li outro, né? Você entendeu aí? Porque se ustedes chomer todos os mitzvotes que eu estou dando hoje, amando a Adonai, seu Elohim, e seguem sus halachot todos os dias, então ustedes añadirão 3 cidades, por aí vai, né? Para falando das cidades, para que o dano inocente não seja derramado em Hairetz. Pero se um homem odia a seu irmão, ou seja,
Agora, se o homem odeia seu irmão, né, e mata ele, e ele corre para essa cidade, ele deve ter julgado e ser morto. Né? Sus ojos no tendrán piedade, mas bien tienen que poner fin al derramamiento de tan inocente em Israel, entonces as coisas irão bem para ustedes. Ou seja, e solo testigo não serão suficiente para, né, condenar uma pessoa de nenhuma forma, ou pecado de qualquer tipo. Tinha que ser 2 ou 3 testemunhas, porque uma contra a outra, aí, né, aí duas contra uma, né, aí 3. No caso de Yeshua, não teve nenhuma que testificasse que ele errou, então ele teve que falar que era o Filho do Eterno para poder, né, eles acusarem ele de algo que estava contra, porque ninguém poderia dizer que era o ungido, e Yeshua disse que ele era o ungido. Ele teve que dizer que era ungido para poder ser condenado inocentemente, lógico. Então, ambos, né, hombres envueltos a la controversia no presentarán delante de Adonai, delante de los Kohanim y Shoftim en oficio en ese momento. Le harán y él lo que eu tenía de intención hacer a su hermano, de esta forma ustedes podrán fin a la privacidade entre ustedes. Nesse texto aqui ele está dizendo o seguinte: se o cara acusar o outro e depois for, aí tem que investigar direitinho, um contra o outro só, né? Aí vamos investigar. Tu acusou o cara, né? Tu levantou falso contra ele, tu queria que ele morresse, quem vai morrer é tu agora, né? Por falso testemunho. A acusação falsa dava nisso. Quando o que ele queria que o outro fizesse, ele quem vai fazer agora. Por exemplo, ele matou meu boi, eu quero um boi de volta. Aí depois não matou o boi do cara, né? Você que vai dar um boi para ele agora. 20. Quando saem a pelear contra seus irmãos e venham caballos, carruagem, né, restos, né? Não tenha medo deles, né? O Eterno vai estar com vocês. É o que ele vai dizer aqui. Porque Adonai su Elohim está com ustedes, né? Então os oficiais hablarão. Aí ele vai entrar numa parte assim que ele diz assim: se você plantou uma vinha e não colheu dela ainda, vá-se embora. Você não vai para a guerra não, vá-se embora colher sua vinha. Se você fez uma casa e não morou na casa ainda, vá-se embora morar na sua casa, depois você vai para a guerra. Se você está noivo de uma mulher, né, e não desposou ela ainda, vá-se embora casar, né, ou já casou, passe um ano lá com ela, né, depois você vem para a guerra, para depois você morrer e ninguém ficar com as suas coisas. Ou, se você tem medo, se você está com medo de ir para a guerra, pode voltar, não precisa de você não, para que o seu medo não contagie os outros soldados. É o que ele vai falar aqui no texto. E aí você continua lendo o texto que você vai entender. Quando Adonai su Elohim la entregue a ustedes, passarão a todos os homens por la espada. Mas esse texto aqui ele vai dizer o seguinte: primeiro vocês vão conversar com ele. Vocês querem ser amigos, né? Essa terra é nossa. O dono da terra deu a terra para a gente. Né? Vocês estão ocupando, vocês são poceiros. Vocês querem ser nossos amigos? Como é que é? Não, vocês vão trabalhar para a gente. Da mesma forma que quem trabalhou para os egípcios, vocês vão trabalhar para a gente. Vocês vão cortar lenha, vocês vão carregar água. Vocês querem? Querem não. Então, mas para isso, vocês vão ter que deixar os seus deuses, seus Elohims pagãos. Vocês vão ter que parar de... Né? Mas foi o contrário. Em vez de Israel expulsar, depois que Yehoshua morreu, em vez de Israel expulsar, começou a cultuar os deuses dos caras. Por quê? Porque isso trazia prazer para a carne, né? E aí o que aconteceu lá atrás, todas aquelas maravilhas que o Eterno fez com os antepassados não foram contadas para os filhos. Foram poucos pais que contaram para os filhos, passaram isso de geração em geração. E aí o que aconteceu? Israel, em vez de expulsar as nações, começou a cultuar os deuses, os Elohims delas.
Foi ao contrário, né? Esto es lo que harán a todas as cidades. Ou seja, primeiro eles queriam, todas as nações tiveram a chance de fazer paz com Israel, não quiseram. Então não venha dizer que Israel expulsou eles. Né? Vamos lá. E aí ele manda destruir todas as árvores, todos os postes ídolos, né? O 21. Se alguém é encontrado assenhando estendido, pronto. Aqui ele vai falar o seguinte: se alguém é encontrado morto, né? Muerto el camino, né? Ustedes, né? Vão cercar, ou seja, a cidade mais próxima, né? E vão nela. Ele vai dizer aqui, ó. Entonces los de Haní, Shoftim, de ustedes saldrán y medirán la distancia entre él y los pueblos cercanos, os mais próximos. O morto e a cidade mais próxima. Aí vai chegar para aquela cidade, vai ler o texto aí. Vai chegar para aquela cidade e vai dizer assim: foi vocês que mataram ele? Não. Foi ninguém não daqui, não, a gente sabe não, foi ninguém daqui não que matou não. Bom, então vocês vão fazer um corbanote, vocês vão fazer um sacrifício para expiar o pecado dessa morte, já que não foram vocês. Aí a cidade vai dizer: ih, rapaz, se a gente fizer esse sacrifício, maldição vai vir sobre a gente, porque a gente sabe quem foi que matou. E a gente está mentindo, a gente está escondendo quem foi que matou. Aí entregava o cara. Porque se fizesse o sacrifício para perdoar o pecado de toda a cidade e quem cometeu o crime estava ali dentro, a maldição vinha sobre toda a cidade. Lembra da poeira do Mishkan, que a mulher adúltera ou a mulher que o homem tinha ciúme dela, estava pensando que ela estava sendo traída, tinha que beber? O cara tinha um joar de ciúme, né? Um mover de ciúme, e estava achando que estava sendo traído pela mulher. Então ele levava lá no Mishkan, né? E ela tinha que beber a água da poeira do Mishkan, o pozinho dos corbanotes, né? Das oferendas. E aí, se ela tivesse em pecado, o ventre dela inchava, e a gente já estudou sobre isso, né? Você lembra? O ventre dela inchava, apodrecia e ela morria. Mas se ela não tivesse pecado, ela continuava com vida, e pelo contrário, ela ia ter mais saúde, ia ter muitos filhos, ela ia rejuvenescer. Então a mulher que estava pecando já dizia logo: ah, não, eu pequei, né? E por aí vai. Porque ela sabia que ia inchar. Né? E o cara tinha que pedir perdão a ela, né? Por ter esse mover de ciúme. O máximo que ele podia fazer era isso. O mínimo, perdão. Vamos continuar. Los Kohanim, hijos de Levi, se acercarán porque Adonai su Elohim los ha escogido a ellos para servirle y para pronunciar Berachot el nombre de Adonai. Ellos decidirán la solución de todas disputas y asuntos que envuelven violencia. Todos los Zehanim de los pueblos más cercanos a la víctima del asesinato llevarán sus manos para la cabeza de la novilla, la cual le quebraron la cerviz en el vale. Entonces ellos hablarán y dirán: esta dan no fue derramada por nuestras manos, ni hermanos visto quien lo hizo, quien fez. O Adonai lleno le Hesed hacía de tu pueblo, Hesed. O Adonai lleno de Hesed, ou seja, cheio de bondade, hacia tu pueblo Israel, a quien redimiste, no permitas que Dan inocente sea derramado entre tu pueblo Israel. Seremos cobertos por este derramamento de Dan. E o último verso, né? Quitarás la culpa de la Dan inocente entre ustedes, haciendo lo que es justo delante de Adonai.
Ok? Essa é a Parashá Shoftim. Na Parashá anterior, né, nós tivemos um textozinho, eu acho, né? Deixa eu ver aqui, tá? Ok, é isso mesmo, certo? Essa foi a Parashá, né? A próxima é Kitzerê, eu acho que é Kitzerê. E espero que você tenha adquirido um pouquinho de conhecimento, de sabedoria, né? Eu adquiri, tá? Eu adquiri. Vamos recitar Birkat Kohanim e vamos terminar por hoje a porção semanal. Yevarechecha Adonai, veishmerecha, yair Adonai panav elecha, vihuneka, yitzhar Adonai panav elecha, veyatzelecha shalom. Elohim melech neman, Elohim é rei fiel. O Eterno, ele é rei fiel. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo, né? Boa, má, ruim, triste, alegre, né? Com fartura, sem fartura, o Eterno continua sendo rei e fiel. Foi isso que Jó falou. O Eterno continua sendo rei e fiel. Esse é o significado da palavra amém. Tá? O que eles ligares na terra será ligado no céu. Não, mentira, está adulterado. Aquele que disser amém aqui na terra, para tudo, todas as circunstâncias, esse vai estar apto para dizer amém no mundo vindouro. Não é no céu, é no mundo vindouro, no mundo que virá. Né? E vai ser aqui na terra mesmo, porque os justos herdarão a terra. E, vedetut et haimet, vehaimet teshaher et her. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E, está em português, Emitze Hashem, em hebraico, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui na próxima semana com mais uma porção da Torá. Está terminando, tá? Nós estamos no último livro de Devarim, nós vamos terminar para começar tudo de novo, porque o estudo da Torá é assim, nunca termina. Quando a gente termina os 5 livros, volta para o começo de novo, começa tudo de novo. É uma bênção e a gente vai aprendendo cada vez mais, adquirindo mais sabedoria, né? E separando desse mundo, porque os tempos que vão vir por aí vão ser trabalhosos, como Shaul Rachalia disse em Timóteo. Um Shabbat Shalom para todos e até a próxima semana, se assim o Eterno permitir. Shalom!